Muito bem, meus amigos, vamos chegando, vamos começar em seguida a nossa prece de hoje, terça-feira, não, hoje é segunda-feira. Que tenhamos mais uma vez essa oportunidade que tem acontecido todos os dias para o proveito de todos, para o bem-estar de cada um de nós, até daqueles que fazem parte do grupo, mas não comparecem para estarem como que presentes durante os encontros, mas fazem parte da família. Que nós sejamos capazes, de novo, nesta segunda-feira, de sermos úteis a tantas pessoas dos dois lados da vida que estão sofrendo, e muito. Que vocês tenham um copo de água, uma garrafa, ela que vai ser fluidificada. Que vocês possam ter a sua lista contendo os nomes de todo mundo que quisermos, para que a espiritualidade, nós também, nas nossas irradiações, nós possamos ajudar nas condições que estejam, cada um deles, cada uma delas, de qualquer idade, vivendo em qualquer cidade do mundo. Porque para as orações, para a irradiação de sentimentos elevados, nada é obstáculo, nada impede que as bênçãos de todos, dos encarnados e dos desencarnados, encontrem cada pessoa. Então, meus amigos, que nós também possamos dar as boas-vindas a uma pessoa ou outra que solicitou a entrada no grupo e já está, como também a lembrança dos aniversariantes deste mês de fevereiro, hoje dia 16. Então, que estejamos num lugar confortável, se possível silencioso, bem acomodados, para que o corpo físico não nos chame a atenção, que tenha pouca luminosidade, para que nada dificulte o nosso desdobramento. Não vamos muito longe, num certo sentido. Vamos ficar pertinho do corpo, dentro de casa, ou no trabalho, ou até dirigindo o automóvel, ou nos deslocando, sem que, claro, tenhamos qualquer condição de risco para o nosso bem-estar. Se estamos manejando, dirigindo o automóvel, sendo seguro, encostemos o carro numa calçada e oremos. Ou então, sigamos dirigindo, escutando a prece, sem fecharmos os olhos, claro, para uma maneira segura, mas também proveitosa para acompanharmos qualquer dia de prece. Que nós oremos pelos doentes, haja vista que esse mundo é um grande hospital, que nossos irmãos adoeceram, nós mesmos aqui podemos ter adoecido de um problema recente ou antigo, mas sobretudo pedindo a Jesus, a Lucas, o apóstolo médico, a Eurípides, a Bezerra, ao Dr. José Lacerda, a Luísio de Castro,
Pedro Ernesto, Doutora Anísio da Silveira, e a todos esses que, como Albert Schweitzer também, e muitos outros, que trabalharam na medicina ou na enfermagem e desencarnados continuaram o seu trabalho nobre em favor do nosso bem-estar. Quantos doentes com câncer, com inúmeros problemas cardíacos, neurológicos, respiratórios, digestivos, ginecológicos. Quantos doentes de transtornos mentais. Num mundo completamente repleto de pacientes em hospitais, em postos de saúde, emergências, mas também em casa. E quantos que não têm acolhimento estão doentes nas calçadas, nas ruas, sem amparo qualquer. Por eles não é Jesus. Toda a ajuda dos benfeitores. E nós poderíamos pensar, Jesus não está longe. Jesus está pertinho da humanidade, provendo e providenciando tudo que Ele pode por nós. E desse modo, que para todos os pacientes com problemas psiquiátricos, saúde mental, nos mais variados diagnósticos possíveis, como pacientes com problemas clínicos, portanto, prejuízos no corpo físico, todos estejam recebendo agora, com a nossa contribuição, também singela, pequenina, mas em coletivo, algo significativo, capaz de mudar a história da evolução médica dos doentes, obviamente para melhor, ganhando a cura, a melhora significativa, o desaparecimento de sintomas, o alívio do sofrimento, até que possa haver a cura definitiva desses milhares de males que são típicos da natureza humana, deste mundo ainda tão pouco adiantado do ponto de vista espiritual. Apóstolos e discípulos, benfeitores queridos, José da Galileia, João Batista e aqueles que dirigem as nações, como o anjo Ismael para o Brasil, tanto trabalho, tendo em vista o que este país se tornou. Mas é o mesmo com todos. Cada nação, seus protetores, conhecidos nossos às vezes, ou não, mas o que importa mesmo são as orações que aqui neste ambiente todos os dias nós promovemos numa entrega fluídica que pode ser útil, beneficiando milhões e milhões de pessoas, não de nossa parte, mas por aqueles espíritos que nos acompanham, multiplicando benefícios para o planeta todo, para as famílias, a sociedade, as comunidades
de todas as nações. Que possamos pensar nos que estão nos hospitais, nos que foram embora tristemente pelos suicidas, os abortados, as vítimas das guerras, os que têm transtornos mentais, o autismo, a esquizofrenia, a depressão severa, a ideação suicida, o pânico, a bipolaridade, o TDAH e a ansiedade generalizada de milhões no Brasil e no mundo. Senhor Jesus, aqui estamos, procurando ir bem, procurando a saúde mental, o equilíbrio, a paz, mas nunca deixando de ajudar, de nos empenharmos, como talvez nunca tenhamos feito outrora, fazendo-o agora para os povos. Jesus, quantas obsessões, quantas ações nefastas da parte de espíritos predadores, obsessores, perversos, gerando as guerras, as desavenças, os conflitos, a violência que impera no mundo todo. Tu prometeras a separação entre o joio e o trigo. Temos notícias, não é, Jesus, de que em meados do século XIX, esse processo se acelerou, que ele continue, mas também significando amor pela humanidade, amor pelos que vão embora, mas que terão novas ocasiões em outro mundo de se regenerarem. E algo claro, consequência da partida deles para longe daqui, para que alcancemos a paz, o alívio, melhores chances, com menos obsessões, menos influências horríveis da parte de bilhões que têm promovido o pior deste mundo. Que possamos continuar estudando o Teu Evangelho de amor, aprendendo Tuas lições, nos inspirando com os Teus exemplos, o Teu sacrifício, desde sempre. Os exemplos dos grandes benfeitores, dos apóstolos que deram suas vidas por nós. E tudo já foi esquecido, mas tudo isto é para ser lembrado, séculos, milênios depois, como os exemplos a serem seguidos. Misericórdia, Jesus, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos recém-nascidos, pelos embriões e fetos que estão no ventre de suas mães, lugar sagrado, mas também misericórdia por aqueles que não conseguiram completar o desenvolvimento intrauterino de seus corpinhos
em formação. Perdoa, Jesus, as mulheres, as mães, os pais, quaisquer familiares, quaisquer profissionais de saúde equivocadíssimos que tenham se prestado ao aborto induzido de quem quer que seja. Que possamos orar e irmos mudando ou colaborando na mudança da psicosfera doentia, de vibrações muito prejudiciais ao planeta, pelo somatório de tudo que foi vivido, pensado, elaborado, constituído por espíritos de malfeitores, de doentes pela perversidade, que têm estado na Terra há milhares de anos. Perdão e misericórdia, que muitos se salvem e tenham a chance de permanecerem na Terra. E os que não, sejam logo remetidos para os rudes degredos a que fizeram jus, mas que também a misericórdia de um outro Cristo, de um outro mundo, tenha esse mundo o nome que tiver. Um espírito de amor soberano já está acolhendo milhões e milhões que venham da Terra e talvez que venham também de outros mundos pelas mesmas questões. Que possamos nos ver amanhã, que tenhamos o conforto, a paz, a esperança, a fé no futuro, seguindo nos dias que correm, nos doando de todas as formas possíveis para aqueles que estão clamando, às vezes em silêncio, pela misericórdia de Deus e de Jesus. Cuidem-se bem, em todos os sentidos. E amanhã, então, na terça-feira, 17, estaremos bem que juntos de novo. Que as águas de todos vocês já estejam magnetizadas pelos nossos irmãos da vida superior, que nos visitaram, que nos acompanharam, que nos amam, que nos ajudam e que possam tê-las magnetizado para o nosso bem, para a nossa saúde, tanto quanto de todos aqueles a quem nós as pudermos entregar. Um abraço carinhoso, cheio de gratidão. Até lá, meus amigos.